Você tá me olhando com uma cara de matador, hein, meu? Gostei da confiança. Muito bom, aí que eu gostei. Eu sou o único católico apostólico romano aqui no meio de todos os evangélicos. Uma pergunta, você é sedevacantista ou não? Sou tradicionalista. Tradicionalista. Exatamente. Mas é sedevacantista? Não Não necessariamente. Você sabe o que é o movimento sedevacantista? Eu tô impressionado de você saber o que é sedevacantista. Cara, eu sou teólogo, porra. Se eu não souber o que é sedevacantismo, você é ou não? Não, eu sou tradicionalista. Tradicionalista, tá Sim. bom. Então, tá. Bom, mas seguindo aqui o que estávamos dizendo. Quando você vai falar de leis da física, você, de certa forma, você afirma da existência de Deus. Porque não pode existir uma lei sem um legislador, primeiramente. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma lei que injúria racial é crime, é uma lei. Tem que ter alguém para legislar aquela lei, não surgiu do nada. A gente está falando de uma lei moral, de uma lei ética que rege as relações humanas. Agora, quando a gente fala de leis da física, é a natureza que estabelece. Ela pode ter surgido espontaneamente. Porque o que acontece... Então pode surgir agora uma lei da física nova aqui? Não, porque a lei, o universo já está estabelecido. Por quem? Porque o que acontece? Não é por quem, olha só, qual é a grande erro de interpretação? As pessoas dizem assim, tudo é tão perfeito, né? O universo não é perfeito, a vida não é perfeita. O que existe? Existe que só sobrevive o que é possível. Eu vou te dar um exemplo. Um grande argumento teísta é o que eles chamam de ajuste fino. Já ouviu falar do ajuste fino? O ajuste fino são 122 condições que são milimetricamente calculadas para que a vida exista no planeta Terra. Que é o argumento que os cristãos usam. Estou até te ajudando, certo? Só que, por exemplo, nos últimos anos tem sido feito expedições na Fossa das Marianas, que é o local mais profundo do planeta até agora, são 11 mil metros, que as condições são extremamente contrárias, é até chamada de espaço alienígena, porque lá a pressão atmosférica, a pressão da água equivale a 1.800 gravidades, a concentração de metano de mercúrio ela é extremamente tóxica e existe dezenas, centenas de milhares de vida. O que tem a ver com a situação Tem toda? a ver que mesmo fora do que é aqui em cima, na atmosfera, o que as leis geram vida, num estado totalmente diferente, onde as condições são diferentes, a vida também existe, ela se adapta, entende? Então não existe uma ordenação... Mas não surgiu do nada, o que eu estou dizendo é justamente isso. As coisas que nós vemos estão em constante movimento, tudo está acontecendo aqui. E estão se E adaptando. precisa necessariamente de um princípio, tudo bem, se adaptam, mas é necessário um princípio inicial da onde partam todas essas coisas. Você tem um filho, não tem? Tem. Seu filho veio de você. As coisas elas precisam vir de algo, não tem como surgir nada. Eu não posso chegar aqui em chineno e falar assim, chineno, cria uma flor agora na sua mão, cria alguma coisa. Sim. Não tem como, porque as coisas elas precisam de uma coisa então, ordenatória primeiro. Deus veio? De onde Deus veio? Deus ele precisa necessariamente ser incriado para criar todas as coisas. Eu não posso falar isso do universo? O universo é uma coisa criada, o universo existe, ele é uma coisa material, a gente toca nele. Sim, então mas não tem como o universo dele, a singularidade existia antes do Big Bang. A matéria estava condensada. Mas a singularidade já é matéria. Sim. Então quando a gente está falando de uma coisa incriada, não pode ser matéria. Mas então, por que necessariamente alguém tem que ter criado a matéria? Porque isso é um salto lógico. Porque não tem como surgir algo do nada. Mas isso você está falando dentro das leis que existem hoje. Antes as leis físicas não existiam de maneiras diferentes. Não é uma questão de lei física, é uma questão universal. Não tem como uma coisa aparecer do nada. Não tem Mas como isso pode ser condensado. É uma pressuposição. Porque se as leis físicas que regem o nosso universo, elas passaram a existir a partir da expansão do Big Bang, a gente não sabia quais eram as leis físicas que regiam o estado de singularidade antes. Tudo bem, mas o estado de singularidade precisa de um ponto inicial para ele surgir. Porque vou dar um exemplo. E se ele sempre existiu como Deus? Porque não tem como ele sempre existir, porque ele é matéria. A matéria é uma coisa que ela perece com o tempo. Não, você é eterno. A matéria do universo não. Não, cara, a segunda lei de Lavoisier, a lei da conservação de massa. A conservação de massa diz que matéria não se destrói. Ela não se constrói e não se destrói, ela só pode ser alterada. Então, isso que você falou, que a matéria ela perece, isso é um erro. Não, ela perece, eu digo que as coisas, você morre, eu morro, isso aqui é uma coisa que Tudo se destrói. Tudo bem, mas a matéria permanece, os certo? átomos continuam por aí. Vai virar grama, vai virar saco de boi, vai virar chifre. Mas eu tô dizendo que não tem como isso ter nascido do nada. Entendeu? Mas isso é um erro filosófico. Não é. É um salto filosófico você pressupor que existiu um princípio sem que a gente tenha uma prova. A gente pode colocar isso que pode ter existido um princípio. Isso é uma posição filosófica. Agora, ela tem que ter existido, isso a gente não pode afirmar, entende? Mas essa afirmação sua de dizer que isso não existe é uma afirmação de qualquer coisa. Pode afirmar qualquer coisa. Então, eu acredito que um pedaço de bosta deu origem ao universo. Sim, então, mas há 14 bilhões de anos atrás, a gente é um animal que vive muito pouco.
pouco. A gente sabe nada da Terra, nada do universo, nada do mar. A gente está engatinhando na ciência. Então você não pode se afirmar ateu com convicção. Mas eu não afirmo, eu falo que eu deixo um percentual que eu posso estar errado. Eu acabei de falar isso. Eu deixo um percentual que eu posso estar errado. Se você não tem certeza no ateísmo que você vem aqui defender... Não, eu tenho certeza no meu ateísmo, só que eu não tenho certeza que eu sou o dono da razão. Eu tenho certeza no que eu deixo. Só que então você pode estar errado agora e eu posso estar certo. Então. Pode. Exatamente, mas então tem que me dar razão. Só que o dia de amanhã, só que você não conseguiu me provar, seu Deus. O jeito que você conseguir trazer uma prova real, olha, aqui a prova que Deus existe, eu vou falar, cara, eu estava errado, parabéns, você estava certo, a partir de hoje eu acredito no seu Deus. Eu estou dizendo que existe uma necessidade de Deus existir. Não. Agnóstico é o seguinte, o prefixo do grego gnose é conhecimento. O prefixo grego a quer dizer negação. Então, agnóstico não sabe. Eu não acredito... Não, esse é outro erro. É outro erro. As pessoas acharem, o ateu ele não vê evidências de Deus. Mas se você chegar e provar, se você conseguir alguma maneira de provar a Deus, a minha honestidade intelectual, vou ter que dizer, eu acredito. Chileno, se a Bíblia não é a palavra de Deus, se Deus não existe, toda moral é subjetiva, conforme já foi falado aqui. Se a moral ela pode ser moldada com a cultura, ela é subjetiva. E o que nós queremos? Uma moral absoluta por um Criador eterno, perfeito. Mas então vocês estão sendo contraditórios. Por quê? Porque vocês disseram para mim que a revelação é progressiva. Exatamente. E que Deus permitia a escravidão, Deus permitia a pedofilia, de acordo com o contexto sociocultural, e que hoje em dia isso não acontece mais, porque Jesus veio e trouxe um novo pacto. Então vocês estão me dizendo também que a moral é subjetiva e que ela vai depender do contexto histórico. Sobre a escravidão, a pedofilia é uma afirmação sua. Não, é a Bíblia que diz. Êxodo 21, nós nunca Números. assumimos que está isso escrito foi... aí. Não. Eu li o texto. Quer que eu leia de novo? Não, esse tema já foi tratado. Pode vender sua filha como escrava? Esse tema já foi tratado, já foi explicado. Tá bom. Né? Não foi explicado. Aliás, eu expliquei. Não, foi muito bem explicado aqui pelo nosso irmão. Então, o que nós queremos? Uma moral absoluta. Como a revelação ela é progressiva... Então me fala um termo, uma moral absoluta. Uma moral absoluta? Amar a Deus acima de todas as coisas, todo o coração. Eu não acredito em Deus, então não é absoluta. Não é para você, mas é absoluta para o cristianismo. É por isso que nós estamos aqui. Então não é absoluta. É absoluta. Cara, apenas um quarto da população mundial é absoluta, é cristã. Então quer dizer que 3/4 vão para o inferno. Então você crê, de acordo, por exemplo, com a realidade do Brasil, na democracia que nós vivemos. Se for votado algo que venha fazer mal a várias pessoas, isso vai se tornar moral. Porque a maioria decidiu isso. Existe o fator ontológico. Se o Brasil... Existe o fator axiológico. Certo. Então, por exemplo, ontologicamente, uma coisa, se ela for definida pela maioria, ela pode ser definida como boa. Mas axiologicamente, ou seja, na prática, não necessariamente ela é boa. Então você está concordando comigo que a moral ela é subjetiva. Foi o que eu falei. Ela é subjetiva, não existe. Um criador, ela é subjetiva. E não existe um criador, por isso que a gente não tem uma moral objetiva. E nós temos porque existe um criador. Não, mas cara, se só 1/4 da população mundial é cristã, então só 1/4 tem moral? Então quer dizer que os outros 3/4 do planeta... Então quer dizer que os outros 3/4 do planeta são amorais ou imorais? O ateu... Posso concluir? Posso concluir? O ateu, ele pode ser, moralmente, de acordo com a sociedade, ele pode ter moral. Mas de acordo com o cristianismo, por exemplo, se eu olhar alguma das mulheres aqui e tiver algum desejo, eu já sou imoral perante a visão cristã. Por isso que nós falamos que é a visão. Nossa, eu tinha que responder muito isso, mas não vai dar tempo. Obrigado, querido. Valeu. Kant, que era um filósofo, por sinal, cristão, né? Ele era luterano, ele tira a necessidade de ética e da moral de Deus e ele joga para o ser humano. E Kant ele faz uma diferença entre desejo e vontade. Ele diz que desejo ele é manifestação corpórea. Então, se eu olhar para alguma das mulheres, como ele falou, mesmo eu sendo casado e eu sentir um desejo, ela não é passível de julgamento moral, porque ela nasce. Já para Kant, vontade é o que eu decido fazer com o meu desejo. Se eu dou vazão para ele ou não. Aí isso é passível de julgamento moral. O que eu decidi fazer com o meu desejo. Então o desejo ele é inato ao ser humano, não tem como a gente controlar. Jesus tem uma fala que ele fala assim, qual de vós um seu filho pedir um pão lhe dará uma pedra? Ou qual de vós ele lhe pedir um peixe e lhe dará uma serpente? Se mesmo vós, iníquos, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu. Ou seja, nós decidimos fazer coisas boas para as pessoas por causa da nossa moralidade. Por que Deus, sendo todo-poderoso, toda bondade, onisciente, onipresente, ele fica assistindo uma criança, às vezes, ser violada todos os dias e não faz nada? Essa é a minha questão com a proposta desse Deus. Chileno,
Se tem alguma pessoa que acredita que pode haver uma morte de crianças assim e não acontecer nada, a pessoa sai impune, é o Senhor. Porque você veio aqui dizer que o inferno ele não existe, que depois da morte não tem nada, é um vazio. E eu te faço uma pergunta, se vier um sujeito agora na sua casa, o senhor tem quantos filhos? 2. 2 filhos. Se ele viesse lá estuprar, se matasse seus filhos, depois ele se matava. Eu vou ter que sofrer com não isso vai pro resto acontecer da vida. Não, pra ele, não vai acontecer nada com ele. Nada. Não vai acontecer nada. Sim, concordo. Então nada impede. Sim. Então, e Deus diz não. O cristão diz não. Se uma pessoa ela vai lá na sua casa, vai estuprar, matar seus filhos, Deus ele vai dar uma condenação eterna para essa pessoa. Deus ele vai trazer a justiça. É justamente isso. A justiça verdadeira ela só vem de um Deus infinitamente bom. Você percebe que isso é uma muleta metafísica? É um conforto que você usa para poder continuar vivendo. Porque olha só, os meus filhos são minha razão de viver. Se acontecesse isso, eu concordo com você, não ia acontecer nada com o cara. Porque se ele não se matasse, ele não ia preso. Eu ia preso. Porque eu ia matar ele. Aquela coisa do, É seu direito. do juiz. E é o seu Eu direito ia de fazer matar isso, ele. certo? Agora, se ele se matasse, realmente, eu ia viver triste pro resto da minha vida. O que me impediria de tirar minha própria vida? Para mim, nada, porque meus filhos são minha razão de viver. Agora, você chegar para uma pessoa e falar assim, mas Deus vai punir, e melhor, você vai reencontrar seus filhos, porque agora eles estão no céu te esperando. Percebe que Nietzsche tinha razão? É nada mais, porque nada te prova isso. É só uma muleta metafísica para você aguentar as dores da vida, para você poder continuar vivendo sem surtar, entende? Então essa sua crença de que ele vai ter uma condenação eterna, que vai ser muito pior do que ele fez, uma ideia que passam para você para que você possa suportar as dores. É o que a gente chama de muleta metafísica. O seu argumento é que Deus deixa que faça chacinas de crianças assim. Eu digo que não, Deus não deixa. Deus ele condena, Deus é a justiça. E você diz que não. Impede, e você então? diz que Deus ele impede no sentido de que ele condena a pessoa com uma condenação eterna que é maior do que qualquer impedimento que se pode conceber Quantos anos na você realidade tem? humana. Quantos anos você acha que eu tenho? Você é novinho, 20 e poucos anos. Você Tenho 20. Você tem 20 Tenho anos. 20. Eu tenho 29 anos de luta. Eu tenho 29 anos de luta. Eu peso 110 quilos. Se você visse eu arrastando uma criancinha pro mato, você deixaria? De forma alguma. Se você tivesse que se arrebentar comigo até chegar alguém para te ajudar, você não faria isso? Sim. Então, se você que é um cara bom, que é uma pessoa que é imperfeito, você está intervindo, não seria mais fácil você esperar, ligar para a polícia, tem um cara estuprando uma criança aqui, mas você fala, não, eu não vou deixar ele estuprar primeiro para depois Não, eu depende. fazer Agora, por alguma exemplo, coisa. Se eu não tenho Agora, condição de se matar a pessoa, mas se e eu você... sei que se eu ligar pra polícia vai lá e mata ele, eu vou esperar Sim, chamar a mas polícia aí e você matar vai deixar ele ali. primeiro ser estuprado? Não, vou Aí já esperar chamar a aconteceu. polícia e matar ele ali. Mas aí já aconteceu, já foi estuprado, Mas qual o mal argumento? já foi feito. Que ponto você quer o chegar ponto com é isso? esse, se você impediria, por que Deus, que é todo amor e é poderoso, não impede? Deus já fez isso, impediu várias vezes, sou Você ficar com medo, ó. Vamos lá. Olha de novo. Vamos lá. Paz do Senhor, irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. são poucos temas e muitas pessoas, né? Mas vamos lá, Chileno. Eu quero desenvolver um argumento que eu trabalho dentro de um conceito chamado arminianismo. Qual que é o argumento? O argumento é assim. Muito bom. A problemática é o mal. Prefiro do que o calvinismo. O argumento é o mal, né? O calvinismo é uma palhaçada. O argumento é o mal, né? De forma geral, a criança, etc. O argumento é o mal. Certo. O mal existe, você já deve ter visto essa premissa, por causa do livre-arbítrio. Aí você pode dizer assim, mas quem respeitou o livre-arbítrio da vítima? A vítima, de fato, não teve seu livre-arbítrio respeitado, certo? Certo. Você assistiu meus debates, né? Não, assisti o com o Matheus Fugita. Com o Rogério. Esse desrespeito não veio da parte de Deus, veio da parte do agressor. Então vamos lá, só para me finalizar o argumento, para depois você comentar. O argumento é, Deus não permite a agressão para a vítima, não é isso. Não é isso que essa escritura ensina, não é essa a cosmovisão cristã. Deus não permite a agressão para a vítima, Deus permite o uso do livre-arbítrio. A agressão para a vítima é o mau uso desse livre-arbítrio que o homem tem. Então, quem violentou a vítima, quem fez o mal para a vítima, foi o homem no mau uso do seu livre-arbítrio. E quem desrespeitou o livre-arbítrio da vítima não foi Deus, foi o homem usando mal esse livre-arbítrio. Porém, isso terá consequências tanto para a vítima, certo? Consequências soteriológicas, como consequências condenatórias para o agressor. Então, fiquei muito feliz que você trouxe sua Bíblia. Abre sua Bíblia aí e me mostra o texto que diz que o homem tem livre-arbítrio. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, onde Deus diz para Caim, o desejo jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. A palavra livre-arbítrio não aparece porque é um anacronismo que não é existente no tempo que o texto foi compilado. Mas o conceito de livre-arbítrio ela é presente. Quando, por exemplo, o texto vai dizer assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar como uma galinha junto aos seus pequenos. E aí você mostra como a Bíblia é contraditória. Porque Josué depois chega para o povo e fala assim, coloco diante de vós a vida
e a morte. E tem que escolher a vida para ficar vivo e a morte para ser morto. Ou seja, o que é livre-arbítrio? Vamos aqui para a semântica da palavra. Livre-arbítrio é arbitrar livremente, sem ônus ou consequência. Sem ônus ou consequência. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Meu filho vai numa festa, eu falo assim, ó, filho, tá tomando banho, eu deixei 2 camisas em cima da cama. Uma vermelha e uma amarela. Qual que eu ponho, pai? Qual você quiser. Isso é livre-arbítrio. Ele pôs a camisa que ele quis e foi pra festa. Livre-arbítrio. Arbitrar livremente. Agora, se eu chego pra ele e falo assim, ó, você põe qual você quiser, mas se você puser vermelho, eu vou te dar uma surra de cinto. Isso é livre-arbítrio? Vamos lá, isso que você está propondo. Não, tô te perguntando. É livre-arbítrio? Não é isso utópico. É isso é livre-arbítrio? Eu defini errado? Então me dá a definição de livre-arbítrio. É a possibilidade de escolher tudo aquilo que é compatível com a sua natureza. Por exemplo, eu não posso agora decidir voar porque eu não tenho asas. Então isso não é compatível com a minha natureza. Sem ônus ou consequência. Essa é a definição de livre-arbítrio. Isso é utópico, não existe escolha sem consequência. Toda escolha já Como não? Se você põe uma camisa verde, amarela... Não, cara, existem coisas que você pode fazer sem consequência. Você pode pegar um caminho mais curto ou um caminho mais longo para vir para cá. Tudo isso vai gerar uma consequência. Você vai chegar em um horário mais cedo. Mas você escolheu, você não é condenado. Entende? Quando você coloca uma condenação, você tira o livre-arbítrio. Quando você coloca uma condenação, principalmente eterna, você tira o livre-arbítrio. Quando você não faz a vontade de Deus, você é condenado, você tirou o livre-arbítrio. Você só tira o livre-arbítrio se você impedir a pessoa de realizar tal ato livremente. Não, mas aí então é a possibilidade de agir livremente. Então, não é livremente, você tem condenação. Essa é a questão, entendeu?